Fala pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, quero deixar bem claro que não acho que a proclamação da República foi algo ruim, algo muito importante para a nossa sociedade, principalmente na parte de desenvolver a cultura do país mesmo, né? Então, abandonando totalmente as influências, ou parte delas, né, da monarquia que seguia ainda os costumes de Portugal e tudo mais. Mas a gente não pode fechar os olhos e não olhar o outro lado da história, né? Ver o outro lado da moeda. Então a gente hoje vai trazer para vocês o outro lado da proclamação da República. Todo evento que a gente vai estudar da história, a gente precisa também entender o período histórico dele, né? Como que era o ambiente, o que tinha acontecido um pouco antes, para a gente entender realmente o que aconteceu. A proclamação da República acontece em 1889, ou seja, um ano antes da proclamação da República teve a abolição da escravidão no Brasil. Guarda essa informação porque ela vai ser muito importante aqui para frente. Como que era visto o governo pela população? A população gostava do governo. Não estou falando que o governo era prefeito, o império, né? De Dom Pedro II, era adorado por todos. Mas, segundo o censo, tinha aprovação de 90% da população. Gostava do governo de Dom Pedro e não queria que ele saísse do poder, né? Lembrando, não estou falando que era perfeito, mas tinha 90% de aprovação. Então a gente imagina que pelo menos o povo ele tinha nas mãos 90% de aprovação. E o Império aqui do Brasil era visto como um bom lugar. Ele tinha grande influência no mundo. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil tinha a segunda maior marinha do mundo, perdia só para a Inglaterra da época. Era uma das maiores economias do país, então tinha uma moeda valorizada. O café era vendido como ouro verde para os europeus, então tinha uma boa economia, uma boa relação. O Brasil tinha poder de negociação com os outros países, e até mesmo o Brasil foi o segundo país, no caso na época Império, a ter acesso ao telefone. Então o Brasil ele era visto sim com bons olhos por todo o restante do mundo. Beleza, mas se eu falei tudo isso, quer dizer que o mundo tudo era ótimo aqui, não tinha por que Dom Pedro cair. Na verdade tem. Primeiro, lembra que eu falei que 90% aprovava. Se 90% aprovava, quer dizer que 10% era contra. Quem que são esses 10%? A elite escravagista. Lembra que um ano antes, eu falei lá no começo do vídeo, que em 1888 foi abolida a escravidão aqui no Brasil, e o pessoal estava muito irritado, porque acabou a mão de obra escrava. Então agora quem quisesse ter funcionário ia ter que pagar, já tinha que começar a garantir alguns direitos, né, mesmo que fossem mínimos, né, mas aumentou o custo da operação. Aumentando o custo da operação, diminui o lucro que eles tinham. Então, assim, antes eles não tinham que pagar salário, agora eles tinham. Então, o pessoal já estava muito insatisfeito, porque mexeu com o bolso de alguém, o pessoal já fica meio irritado, né? Fora a elite, que já estava muito irritado por grande maioria por questão da abolição da escravatura um ano antes, a gente também tem que entender que os militares também estavam meio insatisfeitos já com Dom Pedro II. Mas você acabou de falar que o Brasil era respeitado, tinha a segunda maior marinha. Tinha, mas o pessoal, os militares não tinham tanto poder na hora de decidir o futuro do império, né, do país. Então acabava que ficava muito centralizado em Dom Pedro e um outro assessor dele ali, e o pessoal não tinha o poder de decidir. Eles achavam que eles, por serem a força militar do império, tinham que ter mais essa capacidade de decidir o futuro também. Então, a gente sabe o que aconteceu no final. Juntou-se os militares com a elite, a oligarquia. Logo a gente vai postar um vídeo aqui no canal falando sobre o que é oligarquias, usando o Attack on Titan como exemplo para vocês. Então já fica a dica para vocês ficarem atentos aí no canal. Se você tá vendo esse vídeo daqui 2-3 meses, provavelmente o vídeo já tá até aí. Você dá uma olhadinha nas nossas playlists que vai estar aí. Oligarquias, o que é uma oligarquia, falando sobre Attack on Titan. Vai ser um vídeo bem bacana que a gente vai trazer para vocês. Mas voltando ao assunto. Então, em 1889, acaba tendo também a proclamação da República, que foi sim um golpe, né? A gente não pode fechar o olho e falar, não foi um golpe. Então, no dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República por Marechal Deodoro, lá na Praça da República. Pessoal, lembrando de novo, o vídeo aqui não estou falando que eu sou contra a proclamação da República. A proclamação da República é algo necessário que teria que acontecer sempre,
e uma hora ia acontecer, mas só tô aqui deixando bem claro que alguns motivos não são tão legais, né? Se pensar, então, um dos motivos que proclamou a República foi porque o pessoal estava insatisfeito pela abolição da escravatura, né? Que é um crime contra a sociedade. Então, assim, não foi algo só bonito, né? Não são só flores. Mas é algo importante, principalmente para a cultura do país, foi um salto, né? Pode dizer que ali o Brasil começou a criar sua própria cultura, né? Mas também não foi, nossa, agora o povo vai escolher quem vai comandar o país e tudo mais. Não foi bem assim, não. Isso aí é história para um outro café que a gente vai tomar junto, mas não foi bem assim. O poder continuou nas oligarquias, em grupos menores, né? Lembrando, logo vai sair o vídeo falando sobre o que é oligarquias. Então, em grupos menores, e o povo que aprovava o governo do Dom Pedro teve que se contentar com o que grupos menores escolhiam para governar o país, né? Dom Pedro foi exilado do país, acabou morrendo na França, ele não pôde nem voltar aqui pro país dele. Certinho? Pessoal, muito obrigado pela atenção, curtam o vídeo, compartilhe, tchau, tchau e até mais.